Na fase adulta, né, que é aquilo que Freud fala acerca do inconsciente, que você falou que é a parte... Imagina um iceberg, né? A gente tem a parte de cima do iceberg, que é aquela parte pequenininha. Todo mundo lembra do Titanic, né? Não tem como não associar. Tem aquela partezinha pequena lá em cima e aí tem aquela parte enorme lá embaixo. Ali estão as pulsões, ali estão os medos, ali estão os traumas, ali estão os recalques, né? Que são aquelas memórias reprimidas que a pessoa não quer acessar, não mexe nelas, né? Que é aquilo quando a gente começa a falar, por exemplo, de pai e mãe, quando a gente vem trazendo os episódios do passado, da infância, a pessoa começa a desabar e chorar, o que que é? A gente acessou essa parte mais inconsciente da pessoa, né? E uma das coisas interessantes que você falou é a parte automática. 5% basicamente ali está no nosso racional, no nosso consciente. 95% daquilo que a gente faz está no nosso inconsciente, segundo aquilo que a psicanálise e Freud fala, né? Então, quer dizer, se 95% das coisas que a gente está fazendo repetitivamente e automaticamente, sem perceber, então a gente precisa olhar para isso. E as pessoas negligenciam olhar para isso e querer resolver isso e Uhum. querer ajuda nisso, que é o que acontece, por exemplo, dentro da igreja, que eu vejo e via, né? Muita gente dizendo, não, psicologia é pra louco, não, isso aí é fogo estranho, né? É trazer... não, isso aí não faz sentido, isso não é de Deus, né? Eu falava, não é? Então tá bom. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se você tá tendo um problema ali no seu estômago, você vai procurar um gastro. Se você tá tendo um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. E se você tá tendo um problema na cabeça, você vai procurar quem? Né? Então, quer dizer, existia muito, né, essa coisa, Preconceito, não é? esse preconceito, né, que limitava as pessoas. Graças a Deus isso tem mudado muito hoje, mas eu encontrei isso nesse tempo. Eu encontrei essa restrição, eu queria ensinar, eu queria falar para as pessoas, e eu encontrava essa dificuldade, e a partir do momento que eu comecei a entender que a minha história, ela inspirava outras pessoas, eu comecei a compartilhar a minha história com as outras pessoas e eu comecei a compartilhar justamente todas essas questões que eu passei e como é importante a gente ouvir histórias. Uhum. Como é importante. Só que o que é interessante entender? Na nossa cabeça, nós contamos histórias pra gente, É, a narrativa interna que que eles é a falam. narrativa que Uhum. a doutora falou. Essas histórias, elas precisam ser recontadas, né? Então, quando eu tô ali, eu conto aquilo que eu passei para alguém, seja em consultório, ou seja na internet, ou num podcast como esse, e as pessoas se identificam, elas estão se conectando com essa história, e aí elas se abrem para então, nossa, ele passou por isso? Quantas vezes eu ouvi, você é pastor, e você é psicólogo, e você atende, você faz terapia, mas então dá para fazer terapia? Como se fosse a coisa mais absurda, né? Então eu falei, dá, e é muito bom, é muito importante, isso vai ajudar você muito. Então, as pessoas precisam entender que elas estão contando histórias desde a sua infância, e essas histórias, essas narrativas, elas estão influenciando seus comportamentos e limitando os seus resultados. Então, Uhum. às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu não sei por que eu não consigo ir bem nos estudos, eu não sei, eu não consigo ir bem na minha carreira, eu não consigo ser um bom administrador, administrar bem o meu dinheiro. Aí você vai lá e descobre. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela não conseguia crescer na empresa. Ela teve em várias empresas uma profissional excelente. Ela teve em várias empresas e todas as vezes que na empresa ela estava para receber uma promoção e um aumento de salário, ela pedia demissão. Ela diz, eu não sei o que acontece. Quando a minha vida parece que vai andar, eu fujo. Aí eu falei, tá. Quando você percebeu isso pela primeira famosa pergunta, né? Quando você percebeu isso pela primeira vez? Ah, eu não sei. Aí, enfim, a gente vai mexendo, vai conversando, vai trazendo os episódios e a gente descobre que na infância, quando ela era pequenininha, tava lá com o pai dela em casa. E aí ela tava carregando uma jarrinha de suco. E aí ela viu o pai sentado, o pai falando com a mãe que estava com sede, ela foi lá, preparou, trouxe a jarrinha d'água e ela tropeçou.
E ela derrubou e quebrou. E o pai olhou para ela e disse, tá vendo? Você não pode fazer essas coisas. Toda vez que você for fazer alguma coisa para agradar alguém, toda vez que você for fazer alguma coisa para ajudar alguém, você vai ter problema. E aí ele começou a xingar, enfim, falar as coisas que ela falou. E aí ele olhou para ela e disse assim, e outra, você vai pegar o seu dinheiro que tá no seu cofrinho e você vai pagar isso. E ele fez ela tirar o dinheiro do cofrinho dela e fez ela pagar. Então, todas as vezes que ela ligava alguma coisa sobre crescimento financeiro, sobre dinheiro, alguma coisa nesse sentido, ela travava. Ela não conseguia. Porque ela lembrava do episódio do pai, do dia que ela foi levar água, que ela derrubou o vaso. Enfim, depois daquele dia, ela saiu da terapia. Um mês depois, ela estava promovida e tinha se tornado diretora numa determinada empresa. Estava ganhando muito bem e se sentindo muito grata. Mas, doutora, como coisas que aparentemente parecem tão insignificantes e que não geram efeito nenhum na vida das pessoas podem comandar. E a senhora ensina muito bem isso por conta dessa questão, dessas estratégias internas e o quanto que é importante as pessoas buscarem ajuda e compreenderem que os limites emocionais que elas estão passando na vida delas podem ser superados quando tem o suporte correto, quando tem as ferramentas corretas, os profissionais corretos que vão auxiliar nesse processo. Sendo cristão ou não cristão, isso é algo necessário para todos nós.